Vamos falar de uma situação que está acontecendo no mundo agora que é meio bizarra, mas envolve tecnologia e política. É aquelas coisas em que alta tecnologia, que a galera aí que curte celular, computador e coisa do tipo, gosta, e que se mistura com questões políticas mundiais. É legal quando você pode misturar as duas, e eu que sou formado em relações internacionais e sou entusiasta da tecnologia, não são muitas oportunidades que eu tenho para falar dessas coisas que não envolvam, tá, tecnologia bélica. Matéria da CNN Negócios aqui, e eu tô traduzindo com o Google Translate, tá, gente? Medo e resignação após a empresa mais poderosa do mundo pagar a Trump uma taxa de proteção de 100 bilhões de dólares. Foi uma cerimônia surpresa na Casa Branca, presidida pelo presidente Donald Trump, para revelar o investimento de 100 bilhões daquela que ele chamou da empresa mais poderosa do mundo, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. O que aconteceu? Essa empresa de Taiwan chamada TSMC, que faz chip de computador, ela anunciou um investimento de 100 bilhões nos Estados Unidos para construir planta nos Estados Unidos. Quer dizer que transferir não, pelo menos expandir parte da produção dela para o território americano, saindo de Taiwan, colocando fábrica no território americano. Por que isso é extremamente relevante? Isso está no meio da guerra comercial do Trump, e ele falou eventualmente de taxar, acho que falou em 25% na época, os chips vindos de Taiwan. Por que esses chips de Taiwan são tão importantes? Tem um corte inteiro que você pode ver no canal de corte, se você estiver vendo esse corte agora, que explica a situação dos chips de Taiwan. Eu vou resumir aqui pra caramba, tá? Lá vai estar completo. Em geral, empresas que fazem chips de computador, e isso inclui todos os chips, tá? Chips de smartphone, CPU de computador, GPU, que é o chip da placa de vídeo, elas em geral não fabricam. A NVIDIA, que faz as placas de vídeo, a gente falou da 5090 e tal, que faz também essas placas de vídeo, as GPUs, que são usadas para fazer esses cálculos de AI e tal, ela não produz os chips dela, ela só desenvolve. Ela precisa de alguém para produzir porque ela não tem fábrica. A AMD, que é uma empresa que faz também placa de vídeo e chip de computador CPU, ela não tem fábrica, ela desenvolve, faz o design do chip e precisa de alguém para fabricar. A Snapdragon, que faz, a Qualcomm, que faz o Snapdragon, processador de Android, de smartphone. A Apple, que faz os processadores do Mac, né, o Apple Silicon da série M e também os da série A, que saem no iPhone. Ela desenvolve, faz o design. Ela não fabrica, ela precisa de alguém para fabricar. E atualmente tem 3 empresas no mundo que têm as máquinas, por questões geopolíticas também, as máquinas para fazer os chips de ponta, usando uma tecnologia que a gente chama de EUV, que são os mais avançados. Tem 3, que é Intel nos Estados Unidos, Samsung na Coreia do Sul e TSMC em Taiwan. Essa empresa que anunciou que vai investir nos Estados Unidos. Mas tem um problema. Ter acesso às máquinas que fazem os chips mais avançados não quer dizer que você consiga fazer os mais avançados. E atualmente só uma empresa está conseguindo fazer os mais avançados. Esses processadores de ponta que são as placas de vídeo mais potentes, as CPUs mais potentes, os processadores de smartphone mais potentes. Só tem uma que consegue fazer. Chama TSMC em Taiwan. Dos processadores top de linha, dos mais potentes do mundo, que vão para servidor de empresa, que vão fazer os cálculos de AI, que vão para o seu smartphone, que vão para o seu videogame, que vão para o seu computador, tudo. 90% deles são feitos pela TSMC. Não que não tenha negócio para Intel e para Samsung produzir chip também, porque tem várias indústrias que não precisam do chip de ponta, tá? Sua televisão não precisa de um chip de ponta, seu carro não precisa. Normalmente são dispositivos que precisam de muita potência consumindo muito pouco, tá? A TSMC produz mais de 90% dos microchips avançados do mundo, que alimentam tudo, de smartphones e inteligência artificial a armas. É por isso que muitos em Taiwan acreditam que a dependência global de seus semicondutores a chip de computador, serve como um escudo de silício, um impedimento contra uma potência invasão chinesa. E é aí que a gente tem que explicar essa parte de Taiwan. Taiwan, tá, é reivindicada pela China. Na época da Guerra Civil Chinesa, você tinha comunistas contra não comunistas. Era o Partido Comunista contra o Kuomintang,
que era o que liderava as forças não comunistas na China. O Kuomintang perdeu. Ele perdeu e se isolou em Taiwan, enquanto os comunistas dominaram o continente. Taiwan é uma ilha, tá? China, Taiwan. É uma ilha. E o Kuomintang governou sozinho, foi uma ditadura, tá? Taiwan por muito tempo. Teve abertura política na década de 90 e hoje é uma democracia multipartidária. Mas eles foram os ditadores de Taiwan por muito tempo. E eles são anticomunistas. Eles são contra os comunistas de fato. Só que a China comunista reivindica Taiwan como parte dela. Só que ela nunca teve o controle de fato de Taiwan. Os outros países não reconhecem Taiwan como país. Porque você fazer isso é arrumar problema com a China. Tem alguns países pequenos que reconhecem, tá? Mas em geral não. Nem os Estados Unidos, o Brasil não reconhece, porque senão você arruma problema com a China. Porém, na prática, Taiwan funciona como um país independente. Tem suas próprias forças armadas, para se proteger inclusive dos chineses, tem a sua própria moeda, tem o seu próprio governo, e se você quiser viajar para Taiwan, que foi o que a gente teve que fazer, você não vai na embaixada taiwanesa para pedir o visto, porque Taiwan não é país, entre aspas, só que você vai no Centro de Cooperação Cultural Taiwanesa pedir seu visto, que é basicamente a mesma coisa. Ele é um país em todo tipo de funcionamento, a não ser no papel. Então, a gente tem esse problema, porque Taiwan tem a tecnologia mais avançada de chips. E a China não tem. Não só não tem, que sabe essas 3 empresas que eu falei para vocês que têm acesso a essas máquinas que fazem os chips mais avançados? Eu falei Coreia do Sul, Samsung, Taiwan, TSMC e Intel, Estados Unidos. Você viu que está faltando um país aí que eu não falei. China. Só tem uma empresa holandesa chamada ASML que faz essas máquinas, que fazem os chips mais avançados, a EUV, tá? Essa tecnologia. E ela não pode vender para a China, os Estados Unidos não deixa. Então a China não tem acesso. O que eles poderiam fazer é uma empresa chinesa tipo a Huawei desenvolver os chips e mandar para a TSMC fazer. A exemplo do que faz a NVIDIA, que é uma empresa americana, a AMD também, a exemplo do que faz a Qualcomm também, outra empresa americana, a exemplo de que fazem várias outras empresas. Os Estados Unidos também veta. Então Taiwan não tem acesso a essa tecnologia. Por isso que foi tão importante o DeepSeek, porque Taiwan, a China sem acesso às placas de IA mais avançadas, né? As GPUs mais avançadas da NVIDIA, porque é outra coisa que os Estados Unidos controla a venda para a China, tá? Cuja venda é controlada pelos Estados Unidos, ela conseguiu fazer um modelo de AI tão avançado. Esse que foi um dos motivos do susto do DeepSeek, porque a China não pode comprar a máquina para fazer o chip, não pode mandar para a TSMC fazer e também tem vetado o tipo de placa gráfica de GPU que ela pode comprar para cálculo de AI e tal. Resumir, no vídeo lá tá mais explicado. E aí que tá o problema. O Trump começou a falar isso, de taxar Taiwan, e começou com o negócio de abandonar a Ucrânia na guerra. Os Estados Unidos têm um acordo com Taiwan, que eles assinaram na década de 70, no qual uma das provisões é que os Estados Unidos vai dar apoio para Taiwan. Inclusive, antes disso, quando teve a Guerra da Coreia, os Estados Unidos deslocou a marinha dele para o estreito ali entre Taiwan e a China para evitar que os comunistas chineses aproveitassem a confusão da Guerra da Coreia para tomar Taiwan. Então os Estados Unidos se comprometeu com a defesa de Taiwan. Só que eles estão vendo a mudança de política do Trump em relação à Ucrânia. E o Trump começou a falar de taxar os chips vindo de Taiwan. Aí a gente segue. Ucrânia hoje, Taiwan amanhã. Taiwan depende do apoio militar e político dos Estados Unidos. Sob o Taiwan Relation Act, que é esse tratado, é de 74, se eu não me engano, os Estados Unidos são legalmente obrigados a fornecer a Taiwan os meios de se defender contra um possível ataque da China. Mas a retórica recente de Trump lançou incerteza sobre o futuro das relações Estados Unidos-Taiwan. Ninguém está confiando mais, né? Ele acusou repentinamente Taiwan de roubar a indústria de semicondutores dos Estados Unidos, uma alegação amplamente contestada. Não é verdade, Taiwan desenvolveu a indústria dele, enquanto dizia abertamente que Taiwan deveria pagar aos Estados Unidos por proteção. Para muitos, na ilha autônoma, a frase Ucrânia hoje, Taiwan amanhã tem ressoado cada vez mais nas últimas semanas, enquanto assistem Trump derrubar a política de longa data dos Estados Unidos ao enfatizar a retórica do Kremlin e se aquecer para Moscou, enquanto aliena aliados europeus tradicionais e Kiev.
Os taiwaneses veem paralelos entre sua democracia e a Ucrânia, com ambas enfrentando ameaças existentes de vizinhos agressivos expansionistas. Existenciais de vizinhos agressivos e expansionistas. Exato. Então, o que acontece? O cara da TSMC foi para os Estados Unidos e prometeu um investimento de 100 bilhões dos Estados Unidos. Não que o governo anterior dos Estados Unidos fosse insensível para a questão dos chips, tá? O Biden fez um movimento, que foi o CHIPS Act, para poder trazer fábricas dessas outras empresas, tipo Samsung e TSMC, para os Estados Unidos. A TSMC já está operando nos Estados Unidos, tá? Já está operando. A Samsung estava expandindo uma fábrica, tem várias coisas lá. Só que ele estava fazendo com incentivo do financiamento. Tinha um financiamento governamental para essas fábricas abrirem lá. Porém, o que o Trump fez, a mudança de retórica do Trump é uma mudança coercitiva. Ele começou a ameaçar. A gente tem que agora esperar para ver qual das duas posturas vão ser melhores. Por quê? A TSMC prometeu, isso saiu da análise de alguns analistas, prometeu 100 bilhões de investimento nos Estados Unidos para a construção de fábrica, só que é um investimento aberto. Parece que foi meio assim para agradar o Trump. Ele não tem metas, ele não tem objetivos, eles eventualmente vão investir, tá? E como eles não colocaram prazo também, é um investimento que pode sendo revisado de acordo com as necessidades do mercado. Parece que é uma coisa mais para inglês ver. Eles eventualmente vão investir nos Estados Unidos, mas assim, eles colocaram um número grande, que é para parecer legal, mas sem, vamos colocar assim, sem contrapartida, sem metas. Enquanto que o Biden, a coisa saía do bolso do contribuinte americano, tá, esse financiamento, só que você tinha as contrapartidas em termos de coisas que deveriam ser feitas. Mas é isso que está acontecendo no momento. E isso está acontecendo no momento em que eu não sei como interpretar isso, tá? Eu tô até aberto para essa coisa ser feita por IA, mas é o seguinte... Aberto a essa imagem ter sido uma produção de inteligência artificial. China constrói subitamente frota de barcaças especiais adequadas para desembarques em Taiwan. E isso daqui rolou na internet. Será que isso é real, meu bem? Eu não sei se é. Tem muito fog aí, né? É uma barca na praia. Eu não sei do que se trata, mas são essas imagens que estão rolando. E alguém fez aqui um esquema de como ela funcionaria. Um dos problemas logísticos da guerra é você fazer esses desembarques em praia. Porque os seus soldados, os seus tanques estão no navio. Você tem que colocar eles na areia. Esse é um dos problemas, por exemplo, a gente já viu aí não sei o que, do resgate do soldado Ryan, né? Que tem lá o desembarque do dia D. Como você faz para as suas tropas, os seus tanques, tá? Suas forças que estão em barcos chegarem no continente, tá? Descerem na praia. Isso é algo, em termos de logística de guerra, algo extremamente complicado. A sorte dos aliados na Segunda Guerra é que Hitler não conseguiu tomar o Reino Unido, porque aí você só tinha que cruzar o Canal da Mancha, que era algo consideravelmente pequeno, você podia colocar seus soldados nesses barquinhos pequenos e atravessar só aquele pedaço e chegar. Agora, quando você tem corpos de água muito maiores, isso é muito mais complicado. Você não pode colocar naqueles barquinhos que só abre a porta assim e todo mundo sai correndo. Tem que arrumar outro esquema. E eu não sei se isso é verdade ou não, cara. Parece que saiu, olha, foi imagens de satélites capturadas na sexta e analisadas pelo Financial Times. Vamos ver pelo Financial Times? Não, esse daqui é o que estavam reportando. As imagens de satélite é isso daqui, ó. Mas deixa eu ver no Financial Times se eles sustentaram. Aqui, ó, essa imagem de satélite. Então, gente, o que você faz? Você desce seu soldado isso daqui, você atraca um outro navio, ou você traz ele já conectados dentro disso, eu não sei qual é a logística disso, e você consegue descer os soldados e os tanques assim na praia. Aparentemente é isso. Por quê? A China não tem a vantagem de poder colocar tudo em barquinhos pequenos para atravessar só o Canal da Mancha. Até onde eu sei, tá? Imagino que seja certo. O estreito ali de Taiwan, entre Taiwan e a China, é muito maior. Então parece que a China está desenvolvendo a tecnologia para fazer essa tomada de Taiwan. E Taiwan também está se organizando para se defender. Os Estados Unidos, ele não só tem que querer garantir a soberania de Taiwan. Soberania não, a independência, vamos colocar assim. Porém, o que Taiwan tem que garantir é que os Estados Unidos continue incentivado ao longo do tempo a defender Taiwan. E o que Taiwan tem hoje para os Estados Unidos? A indústria dos chips. A garantia de que a China não vai colocar a mão naqueles chips e ter acesso à tecnologia EUV. Esse é o incentivo. É pelo menos, no meu ver, o principal incentivo dos Estados Unidos hoje. Mas
para agradar o Trump, eles também têm que colocar... E não, o Biden queria também isso, tá? Só que o Biden tinha uma abordagem diferente. Eles estão fazendo fábricas nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos quer trazer essas fábricas? Tem um motivo econômico? Tem. Porque você gera emprego lá, você gera o ganho lá e coisa do tipo, tá? Em vez de importar tudo. Só que tem um motivo também de segurança. Porque caso aconteça um problema em Taiwan, um problema ali no mar do leste da China, você pode vetar comércio entre dois produtores de semicondutores muito importantes para os Estados Unidos. Não, vou colocar aí o terceiro, Japão também. Japão é memória e coisa do tipo, é outras coisas, tá? Máquina para fazer coisa de memória e tal. Você pode fechar o comércio, não ter mais como fazer comércio, trazer coisas do Japão, da Coreia e de Taiwan, enquanto tiver o período de conflito. E aí os Estados Unidos fica desprovido de tecnologias essenciais para a segurança dos Estados Unidos. Então, se você tiver pelo menos uma parte dessa produção em casa, você ainda vai ter os chips dos quais você pode precisar. Essa é a ideia. Isso é uma coisa muito grave, muito séria, porque tem outra coisa. Mostra que a China está desenvolvendo capacidade de projeção de força para Taiwan. Porque não é só você ter forças militares, tá? Um exército, uma marinha e coisa do tipo. É você ter o tipo de arma, o tipo de, vamos colocar, de veículo, de coisa de guerra, que te permita projetar as forças. É bem diferente de você ter, por exemplo, a sua defesa doméstica. Então quer dizer que a China, se está construindo isso, é porque tem a intenção de projeção. Ninguém faz isso sem precisar.